Graças a Deus, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos orar? Pai santo e bendito, glória seja dada ao teu nome, Senhor. Tua igreja se reúne hoje à noite aqui para buscar a tua presença, adorar ao Senhor. Nesse instante, Senhor, nós estamos ansiosos, desejosos para ouvir a tua orientação. E com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, reconhecemos, meu Deus, a nossa incompetência em entendê-la. Somos, ó Senhor, frágeis, miseráveis, pecadores, mentes entorpecidas pelo pecado, Senhor, incapazes de discernir a tua beleza. Por isso, Senhor, nós te rogamos, meu Pai, ilumina os nossos olhos hoje à noite, Senhor, para que possamos contemplar a grandeza do teu nome, a maravilha da tua obra, o teu poder, Senhor, inimaginável. Dá-nos a graça, Senhor, de ouvirmos o teu querer hoje à noite e assim nos alegrarmos com a tua obra, no nome de Jesus. Amém. Hoje eu vim buscar minha bênção. Você veio buscar a sua bênção. Pega no pé do anjo, como diz Isla. Essa ideia de buscar bênção nas igrejas se tornou muito comum pelo meio pentecostal e se expandiu em nosso meio, de tal forma que parece que a única coisa que as pessoas se preocupam hoje é com a bênção. Bênção, na verdade, meus irmãos, tem muito mais a ver com a presença do Senhor do que com aquilo que Ele me dá. Pode ser que a vida esteja um horror, pode ser que tudo esteja dando errado, mas com a presença do Senhor eu sempre me considerarei uma pessoa abençoada. É esse o princípio cristão que rege a vida de cada um de nós. Mas infelizmente a ideia de que seja um povo abençoado é geralmente hoje atrelado a um povo que tem prosperidade. E essa prosperidade será adquirida por meio de algumas estratégias para com Deus, como por exemplo, não deixe jamais de dizimar, porque do contrário você não vai poder prosperar. Ou quanto maior a oferta, maior é a bênção que você vai receber. O que tiver no bolso é o que você tem que entregar para o Senhor. Esses conceitos da teologia da prosperidade transformaram a bênção de Deus em maldição, transformaram as palavras de Satanás em palavra de Deus, confundiram a cabeça dos cristãos, de tal maneira que os cristãos hoje nem sabem o que é bênção, nem muito menos o que é servir completamente ao Senhor. O texto que nós acabamos de ler nos mostra que não cabe somente bênçãos materiais na vida do cristão. Joel vem profetizando uma profecia duríssima. Capítulo 1, ele convocou os mais velhos e disse: eu quero que vocês me digam se houve no passado um julgamento tão grande, forte e violento como esse que o Senhor haverá de fazer em Israel. Eu quero que vocês me digam se já houve no passado alguma coisa como que o Senhor vai fazer em Israel. O Senhor vai mandar uma nuvem de gafanhoto, mas tão agressiva, que ela vai comer tudo que passar pela frente. Na frente dela vai ter um jardim do Éden, atrás dela vai ter um deserto. Ela vai destruir tudo e todos sofrerão. Sofrerão os ricos e pobres, os do campo e da cidade, homens, velhos e crianças. Os próprios animais sofrerão, não terá comida para ninguém. Eu vou destruir a todo mundo. Eu vou trazer a maldição sobre Israel. Mas nunca o Senhor nos faz uma ameaça sem nos conceder uma oportunidade. E por isso mesmo no capítulo 2 ele diz: vocês têm oportunidade. O princípio que ele coloca é: arrependam-se,
Se arrependam, chorem, se humilhem na presença do Senhor, roguem a Ele misericórdia, porque pode ser que Ele, escutando vocês, Ele atenda ao choro de vocês e retire de vocês toda essa maldição. O incrível é que Ele chegou agora, no versículo número 18 em diante, Ele diz: eu vou tirar a maldição. Ele pressupõe que o povo realmente está humilhado, com base no texto de Salomão, quando estava inaugurando o templo: se o meu povo se humilhar e chorar, e se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Com base nisso o Senhor diz: eu vou salvar Israel, e eu vou dar a Israel a prosperidade que é oriunda de uma vida de comunhão com Deus. Ele não condiciona a prosperidade à entrega de dízimo, porque nem isso eles tinham para dar. O Senhor diz: porque vocês se arrependeram, vocês terão prosperidade. Porque vocês se rogaram a mim por misericórdia e perdão, eu darei a você fartura, e uma fartura tal como vocês jamais viram, a tal ponto de que as pessoas irão contemplar o fato de que vocês terão mais agora do que tinham antes de eu destruir tudo. O Senhor promete que vai restaurar Israel, de tal maneira que Ele termina dizendo de que todo mundo verá a glória que o Senhor vai fazer com Israel, de forma que jamais eles seriam envergonhados. Versículo 27, e sabereis que eu estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Ele diz: eu vou dar a vocês bênçãos materiais. A pergunta que nós fazemos é: já é suficiente? Se for suficiente, então nós vamos trocar agora uma coisa pela outra. Ao invés de dar dízimo, a gente se arrepende, a gente chora um pouquinho e está resolvido, o Senhor dá. Só que, meus irmãos, de alguma maneira, o que o salmista faz é colocar que as bênçãos oriundas desse arrependimento são maiores e mais profundas do que simplesmente comida na mesa. O povo de Israel precisava urgentemente de comida, e ele não queria chamar atenção para a comida. Ele não queria que o povo ficasse só prestando atenção do tipo: o Senhor nos abençoou, Ele nos deu prosperidade. Ele não queria que o povo prestasse atenção nisso, e por isso a primeira coisa que ele fala é: Deus vai dar comida. Mas ele guarda a partir do versículo número 28, dizendo: tem algo melhor que o Senhor vai dar a vocês. Tem algo muito melhor, uma bênção muito maior para todos aqueles que realmente se arrependeram na presença do Senhor. A bênção da restauração financeira, a bênção da restauração da comida, isso é coisa muito boa. Israel deve se alegrar nisso, porque todo mundo, quando vir o povo de Deus sendo restaurado, vai se alegrar junto e vai entender que Israel tem Deus. Mas ele diz: se bastasse isso, se isso fosse o suficiente para que nós entendêssemos que Israel estava sendo realmente abençoada, isso não faria sentido. Afinal de contas, o que ele quer nos mostrar é que existe algo muito mais profundo e maior em matéria de bênção. Daí os versículos de número 28 em diante. Ele chega agora e diz: tem pelo menos duas bênçãos bem maiores para o povo de Deus que se arrepende dos seus pecados, para o povo realmente arrependido. E é isso que nós vamos ver hoje, meus irmãos. Bênçãos para os arrependidos. A primeira bênção, meus queridos, está aí a partir do versículo número 28. Eles serão habitados pelo Espírito Santo. Essa é a primeira bênção. Ele diz no versículo número 28, dizendo: e acontecerá depois. Esse depois não significa necessariamente depois que Israel estivesse aqui numa situação melhor, porque isso aconteceu já no passado. Mas o princípio que ele coloca é que não só agora, mas que no futuro eu vou trazer sobre vocês uma bênção maior e mais profunda e mais complexa do que vocês podem entender. É muito fácil para vocês contemplar a minha bênção quando vocês virem comida na mesa. Mas eu quero dar para vocês agora uma promessa muito maior, que é: haverá um momento em Israel que a bênção para aqueles que realmente se arrependerem dos seus pecados e realmente se entregarem nas mãos de Deus, o Salvador, eles terão uma bênção infinita que vocês nem sabem contar. Ele diz, versículo número 28, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito. E ele mostra, meus irmãos, que essa bênção é maior, porque todos os versículos de 28 a 32, ele usa sempre uma figura de linguagem de exagero, mostrando sempre que tudo é muito grande, tudo é muito assustador.
Versículo número 28, a palavra que ele usa para derramar, não é um simples gotejamento, não é um simples colocar devagar, é literalmente despejar uma quantidade enorme. Ele usa a imagem de água, mas não é somente uma questão de algumas gotas de água, uma chuvinha fina. Eles não, é derramar um balde de água enorme sobre a sua cabeça. É que para que você sinta todo o peso daquilo que eu vou colocar sobre vocês, é a maior abundância possível sobre o que eu vou colocar para vocês, de maneira que a abundância que virá de comida não se compara à abundância que virá do Espírito. Ele de repente diz: a bênção que eu vou ter para vocês é que virá um dia em que meu Espírito será derramado sobre vocês com tamanha profusão que vocês vão se assustar com o tamanho da bênção. Significa, pastor, que o Espírito Santo não estava no Antigo Testamento? Não, pelo contrário. O Espírito Santo já estava lá e já atuava lá, tanto na salvação como nos dons. Toda vez que nós encontramos um profeta, ele está sendo usado pelo Senhor, por meio do Espírito Santo. Toda vez que nós encontramos uma grande liderança em Israel, principalmente entre os juízes, nós vamos ver isso muito claramente. O Espírito Santo está usando, está dando dons, habilidades para que ele trabalhe na obra do Senhor. Então ele já estava lá no Antigo Testamento. Mas o problema, meus irmãos, é que eles tinham isso em uma proporção muito pequena. Os salvos em Cristo já possuíam o Espírito Santo, mas a proporção de pregadores, de profetas era minúscula. É tanto que no livro de Deuteronômio, capítulo 11, Moisés olha para o povo e diz: quem dera vocês todos fossem profetas. Quem dera todos vocês tivessem do Senhor a unção do Espírito, de tal maneira que vocês pudessem proclamar a verdade do Senhor. Eu queria que vocês fossem uma nação de profetas. O problema, meus irmãos, é que de repente nós nos deparamos com o fato de que temos pouquíssimos profetas em Israel. É um aqui e outro acolá, se levantam em ocasiões muito específicas. Profeta falso era o que mais tinha, mas profetas verdadeiros, cheios do Espírito Santo, eram raros, eram muito pouco. E de repente essa oração de Moisés, dizendo: quem dera vocês todos fossem profeta, o Senhor chega agora e diz: e eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Ele agora de repente nos mostra que a ação do Espírito Santo, que no Antigo Testamento era isolada e em alguns pontozinhos específicos, com alguns irmãos catados a dedo, ele diz: vai chegar um momento em que eu vou derramar o meu Espírito sobre esse povo arrependido, com tal tamanho, com tal força, com tal poder, que todos os de Israel, todos os salvos, toda a carne ficará cheia desse Espírito. Ele agora chega a nos mostrar de que o sonho de Moisés, de ter uma nação de profetas, iria se concretizar no futuro. Ele transforma o sonho de Moisés numa profecia, aqui no versículo número 28. Toda a carne então vai receber. Ele não está dizendo que todas as pessoas do mundo vão receber, mas ele está dizendo especificamente para Judá. Ele está falando que para aqueles que são de Deus, para aqueles que fazem parte do grupo que se arrependeu, para aqueles que são os remanescentes de Israel, para todos aqueles a quem foi dado o direito e o dever de se arrependerem, esses todos serão cheios do Espírito Santo, e ele vai abarcar a todos eles de tal maneira que o texto diz que todos eles teriam aquilo que Moisés desejava. Olha aí só que coisa bonita. Versículo 28 diz assim: e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Aí o pessoal pega e divide esse texto aqui dizendo assim: olha que coisa bonita, meus filhos vão profetizar, quem for velho vai sonhar, e quem for novinho, jovem, vai ter visões. Coisa bonita, né? Coisa de pentecostal. Não é nada disso. Na verdade, tem várias formas de você enxergar esse texto. Por exemplo, Augusto Nicodemos entende que quando esse texto trabalha aqui essa questão de visões, de homens, ele diz: não, que é que os velhos deixam de sonhar com o tempo, e o Senhor vai dar a eles a capacidade de voltar a sonhar. Os jovens, com o tempo, eles perdem o vigor e consequentemente não conseguem enxergar longe. Então o Senhor vai dar para eles visões, vai dar para eles capacidade de enxergar o futuro, de ver mais longe. Eu não sei se seria isso. De tal maneira, parece que Calvino entende que tanto Calvino como Cal e Delitzsch, como Wisby, todos eles olham para o texto e dizem: não, parece que não é bem isso, não. Parece que o que o texto está falando é que realmente Deus iria trazer sobre o povo um aspecto especial de proclamação dentro de Israel.
Só que eu preciso entender aqui o que ele quer dizer com isso. Ele não está dividindo o povo, ele está simplesmente colocando, ou ele escolhe um dom para mostrar como é que Deus ia atuar. Ele escolhe um dom que era muito específico e raro em Israel, o dom da profecia. Poucas pessoas em Israel eram profetas. Ele diz: e se é tão raro em Israel ter profetas, eu vou dizer uma coisa, eu vou tornar os profetas uma coisa tão comum que vocês nem imaginam, de forma que todas as pessoas que receberem do meu Espírito serão profetas também. Como é que eu sei que ele está dizendo todas as pessoas? Porque ele usa sinônimos aqui. Ele diz que no final das contas, filhos e filhas farão o quê? Profetizarão. Mas visão e sonhos não são coisas diferentes. Visão e sonhos eram as duas maneiras que Deus se revelava aos profetas para que os profetas falassem. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é, quando ele diz que vai ter profetas, vão ter sonhos, vão ter visões, ele está dizendo uma coisa só. Ele está dizendo: todos eles se tornarão profetas nos mesmos moldes, todos eles vão profetizar. Quem vai profetizar? Ele diz: todo mundo. Quer ver a prova? Diz: filhos e filhas vão profetizar. Filhos e filhos vão profetizar. Mas não só isso, em seguida ele diz: vossos velhos vão profetizar. As pessoas idosas, aquelas pessoas que não tinham mais anos, ele diz: essas pessoas vão retornar à pregação da palavra, eles vão voltar a proclamar a vontade de Deus. Mas o versículo seguinte diz que vossos jovens, e vosso jovem não é o pessoal de 20 anos não, desculpa gente, mas é quem tinha mais de 40, pelo menos quem tinha perto de 40 ainda era jovem. Esse pessoal aqui, o termo literalmente lá é pessoas de meia idade. Então é mais ou menos gente que na minha idade, certo? Desculpa. Então todos eles vão profetizar. O grande exagero que o Senhor apresenta para o seu povo é: vai chegar um momento que aquilo que é raro em Israel como profecia vai se tornar tão comum, porque todo o povo de Deus que experimentaram o verdadeiro arrependimento, todos eles se tornarão profetas do Senhor no meio da nação, porque eu vou derramar do meu Espírito sobre todos eles. E aquilo que era raro e incomum no meio do Antigo Testamento agora se tornará a regra. O Senhor transformará a sua igreja numa habitação perfeita do Espírito Santo. É todo mundo, todo mundo. Notou que não é para quem buscar, para quem se esforçar, para quem fizer o maior jejum. É por isso que a única coisa que a Bíblia diz que aconteceu no livro de Atos capítulo 2 é que o povo estava reunido e eles oravam constantemente no templo, e todos os que estavam presentes, não eram um grupo específico, os mais elogiáveis, os mais fervorosos, não eram todos os que estavam presentes, toda a carne que estava lá como igreja reunida recebeu do Espírito Santo. Todos os presentes receberam do Espírito Santo. O profeta diz agora: vocês receberão uma bênção incrível. E para que vocês não tenham a menor dúvida de que eu vou realmente abençoar o povo, que não vai ficar ninguém, versículo número 29 diz: até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Novamente nós temos um problema com Calvino aqui. A Septuaginta, que é o texto grego, a tradução do texto hebraico para o texto grego no Antigo Testamento, ela usa uma expressão aqui interessante, porque os judeus não admitiam que escravos pudessem ser alvo disso. Não é possível. Israel dá para aguentar, mas escravo é demais. Então, na hora de traduzir para o texto grego, eles acrescentaram que eram escravos do Senhor, eram servos do Senhor que seriam alvos disso aqui. Calvino, pegando isso como base, Calvino entende então que o que ele está dizendo é que aqueles profetas velhos que não tinham mais vigor nenhum, aqueles profetas do Antigo Testamento que não tinham mais força nenhuma, seriam eles também restaurados, seriam eles também reanimados, e eles também seriam alvos dessa plenitude do Espírito. Eu fico achando estranho Calvino dizer isso, porque afinal de contas, se eles já eram profetas, eles já tinham do Espírito, e não tinha como eles terem mais do Espírito do que eles já possuíam. E aí eu concordo com os demais comentaristas, que ele chega e diz: não, o que ele está dizendo é o seguinte aqui: para que você não tenha dúvida que o Espírito do Senhor seria derramado sobre todos, ele usou filhos e filhas, velhos e pessoas de meia idade. Ele juntou todo mundo, diz: é todo mundo mesmo, todas as pessoas que fazem parte do povo de Deus serão alvo, para que você não tenha dúvida, até escravos serão acolhidos, até escravos vão ficar cheios do Espírito Santo.
Ele chega agora e diz: não vai mais haver distinção entre homens e mulheres, porque as mulheres no Antigo Testamento como profetas era muito mais raro ainda. Você só ouvir falar de uma profetisa. E ele diz: era muito mais raro, mas homens e mulheres, filhos e filhas profetizarão. Não vai haver mais distinção de gênero. Homens e mulheres vão profetizar. Não vai mais haver distinção de idade. Velhos e crianças vão profetizar. Não vai haver mais distinção nem sequer financeira, econômica, porque escravos e donos, todos eles vão profetizar. Todos serão cheios do Espírito Santo. O Senhor está dizendo: eu estou acabando com as estruturas que dividem os homens, para mostrar que minha igreja é composta por pessoas de todo tipo, homens, mulheres, velhos e crianças, ricos e pobres. Todos eles serão alvos da presença do Espírito Santo. É por isso que ele diz: eu me derramarei do meu Espírito naqueles dias sobre servos e sobre as vossas servas, nem eles ficarão de fora. No capítulo 2, Pedro, quando olha para aquela situação, quando todo o povo de Deus estava reunido, e o texto nos diz que se abalou o lugar onde eles estavam, desceram sobre eles línguas como que de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, e não são línguas estranhas. O texto de repente começa a nos dizer que as pessoas olhavam para aquilo e diziam: isso é um absurdo, ainda é de manhã, chegou nem perto do meio-dia ainda, esse povo já está bêbado. Como é que pode uma coisa dessa? Que povo mais desmantelado, isso é horrível. O povo está no culto, 9 horas da manhã, nem é meio-dia ainda, todo mundo bêbado. Isso é uma vergonha. Pedro se levanta e diz: não, meus irmãos, não confundam, eles não estão bêbados, vocês estão vendo o cumprimento da promessa de Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Ele olha para o povo e diz: o que vocês estão contemplando hoje é o Senhor mostrando que ele haveria de chegar o dia em que todos aqueles que experimentaram o verdadeiro arrependimento, que realmente se apresentaram diante do Senhor em arrependimento, seriam cheios do Espírito Santo. E o que vocês estão contemplando é que aqui não há mais distinção de ninguém. Todos os que estão presentes receberam do Espírito Santo e estão fazendo exatamente aquilo que Joel disse. Joel disse que eles haveriam de profetizar. Profetizar não é adivinhar o futuro, isso é evidência, é diferente. Profetizar é anunciar das grandezas de Deus. E o texto de repente abre dizendo: e como é que nós os ouvimos falar em nossa própria língua sobre as grandezas de Deus? Eles estavam profetizando. Todos os presentes estavam profetizando. Eu fico imaginando, porque o texto dá a entender que Maria, mãe de Jesus, estava lá no meio. E ela também foi levada a proclamar as grandezas pela ação do Espírito Santo naquele dia. Todos os presentes proclamam a grandeza do Senhor. Queridos, eu preciso entender de que a maior bênção que tem na sua vida não é ganhar causa na justiça, pelo amor de Deus. A maior bênção que você pode usufruir do Senhor não é ganhar um salário bom, não é conseguir passar no concurso, não é se dar bem na vida, não é que está dando tudo certo para você, Deus está me abençoando. Não, meu irmão, por favor, entendam que quando nós nos arrependemos sinceramente na presença do Senhor, quando nós nos apresentamos sinceramente diante de Deus, dizendo: Senhor, eu reconheço o meu pecado, a maior bênção que o Senhor pode nos conceder é sermos cheios do Espírito Santo. E Ele nos prometeu isso, meus irmãos, e há 2000 anos nós contemplamos isso. A igreja do Senhor recebeu do seu Espírito, e cada um de nós que temos o Espírito Santo, somos igualmente convocados e habilitados por Ele a proclamarmos as grandezas de Deus a todos os que estiverem próximos de nós. É isso que Ele nos conclama a fazer hoje. Se você se arrependeu, você tem uma bênção incrível. O Senhor te abençoou com a sua própria presença. O Senhor passou a ser a habitação definitiva em você e te habilitou agora a ser um profeta do Senhor na terra. Então nós não temos só um, nós temos igrejas inteiras cheias do Espírito Santo, de servos de Deus que demonstram que Deus os abençoou com o seu Espírito. Nós temos uma segunda bênção aqui, meus irmãos, para os arrependidos, e ela se encontra a partir do versículo 30, é que eles serão poupados no dia do juízo final. Na verdade, o que ele faz aqui é estranho, porque de repente ele vem falando de Atos capítulo 2, e Pedro olha para Atos 2 e diz: é isso que está acontecendo aqui, o Espírito Santo desceu, Deus cumpriu a sua promessa. Mas de repente no versículo 30, parece que o profeta Joel muda completamente de assunto.
E ele deixa de falar do Pentecostes para falar do juízo final. Olha o que ele começa: mostrarei prodígios no céu e na terra, fogo, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Meu irmão, isso não aconteceu no Pentecostes, isso não aconteceu lá. O que ele começa a mostrar aqui é que o que o profeta faz é enxergar duas realidades ao mesmo tempo. Mas ele entende que as duas realidades estão tão ligadas, os dois momentos estão tão ligados, que um será a consequência do outro, de forma que um já é anúncio do outro. Quando nós olhamos para Pentecostes, nós pensamos que é uma bênção para todo mundo, e não é. É uma bênção para o povo de Deus, para o mundo é a pior notícia possível. Pentecostes é uma bênção para a igreja, mas é uma notícia terrível para o restante do mundo. A notícia é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se vocês não se arrependerem, vocês serão julgados. O Senhor de repente mostra por meio do profeta de que o próximo passo depois do Pentecoste é a sua justiça ser finalmente manifestada. É estranho porque ele já vinha batendo nisso, dizendo que ia julgar o povo, que ia maltratar o povo, e o povo já estava aperreado. Por que ele traz essa mensagem de novo? É porque de repente ele quer nos mostrar de que a mensagem de juízo continua. Ela é poupada para alguns, mas ela é aberta para o restante. Os demais irão experimentar. Ele diz: depois que eu derramar do meu espírito, o próximo passo será eu voltar para produzir agora juízo final. É por isso que diz assim, versículo 30: mostrarei prodígios no céu e na terra. Ele nos traz de volta, meus irmãos, alguns fenômenos que os irmãos com certeza já conhecem, e que Israel conhecia com muita propriedade, porque Israel tinha vivenciado, e eles tinham recebido da parte do Senhor a orientação de nunca esquecer. Israel deveria ensinar para todas as crianças o que aconteceu lá no Egito. Eles deveriam lembrar para Israel de como o Senhor os resgatou com mão poderosa das mãos de Faraó. E eles precisavam lembrar todo ano, dizendo: e o Senhor, Ele transformou o Egito num caos. Ele produziu juízo contra o Egito, lançou a sua mão poderosa contra o Egito e os julgou. E quando o Senhor julgou o Egito, Ele os destruiu completamente para salvar o seu povo de lá. De repente Joel chega e diz: se lembrem do Egito. Lembrem-se do Egito, porque quando o Senhor resolver resgatar esse seu povo, quando o Senhor resolver tirar esse seu povo do meio do problema que ele se encontra, Deus destruirá quem estiver no caminho. E sabe o que ele coloca? Olha o que ele coloca, ele diz: sabe o que vai acontecer? Prodígios no céu e na terra. Êxodo capítulo 4 começa a nos dizer que há uma série de fenômenos que acontece no Egito para Deus tirar de lá. E por isso mesmo esses fenômenos que acontecem lá são descritos aqui de forma muito rápida. Quais são os fenômenos que vão acontecer no céu e na terra? Haverá sangue. E a primeira coisa que Deus faz no Egito é transformar o rio Nilo em sangue. Ele está dizendo, ele transformou o Nilo em sangue. E o Senhor vai demonstrar a mesma coisa no final. Mas não só isso, ele diz: haverá fogo. E o texto também nos diz, meus irmãos, que no final das contas o Senhor derramou uma saraivada sobre o Egito, e era como fogo sobre eles também. O Senhor derramou fogo do céu sobre o Egito. Mas no final diz que haverá coluna de fumaça. E coluna de fumaça, meus irmãos, era a visão que se tinha de uma cidade que estava sendo incendiada. Ele olha e diz: no final vocês vão ver a destruição que o Senhor vai produzir. Para que nós possamos entender isso com clareza, o próprio Senhor Jesus usa o versículo de número 31, quando ele diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Esses sinais, meus irmãos, seriam sinais também dados por Jesus no capítulo 24 de Mateus, nos dizendo que esses sinais haveriam de acontecer, mas ainda não era o fim, era o prenúncio do fim. Na verdade, nós temos na história da humanidade uma série de vezes que isso aconteceu. Isso acontecia principalmente em meio às guerras, porque a quantidade de fumaça da cidade pegando fogo escurecia realmente o sol, e ele realmente ficava escuro, e também a lua ficava com um tom avermelhado por causa da poluição que isso gerava. Mais ou menos o que acontece na semana que vem, nessa semana agora com São João. Qual é o princípio que ele coloca aqui? Ele diz: olha, no final das contas, o que ele está dizendo é: haverá sinais, porque todo mundo verá isso. E de repente, meus queridos, essa confirmação aqui acontece quando a Bíblia nos diz que quando Jesus estava pregado na cruz do Calvário, e houve então escuridão, e o sol se escureceu por pelo menos 3 horas,
E essa escuridão foi tremenda, e eles contemplaram, porque o Senhor estava dizendo: começou o dia do juízo final. O dia do juízo final, meus irmãos, não é um momentinho lá no final, é um juízo que será pleno, e nós já o enfrentamos, que é o que nós conhecemos como grande tribulação. A grande tribulação não é algo que nós esperamos, é algo que nós já vivenciamos, é onde nós já estamos, é Deus já executando o seu juízo. E de repente, meus irmãos, nós somos levados a saber que pelo menos há mais de 30 casos na história da humanidade, desde que foi anunciado isso aqui, de momentos em que o sol se escureceu e a lua ficou com tom de sangue. Não foi nenhuma nem duas vezes, não foi, foram várias vezes que isso já aconteceu. Mas o que ele quer mostrar aqui é que isso vai acontecer, esses sinais acontecem antes que venha o quê? O grande, e que mais? Terrível dia do Senhor. Ele chega agora e diz: não pense que minha ira foi recolhida para todos. Eu vou derramar o meu espírito sobre vocês, e vocês se tornarão um grupo especial de profetas no mundo. Mas não pense que minha ira vai deixar de ser estendida para o restante. Toda a minha ira será derramada no dia do juízo final, porque esse grande dia será terrível, ele será assustador. É por isso que os ímpios devem sim ter medo de Apocalipse, eles devem sim ficar assustados, porque esse será sem dúvida o pior dia da existência deles, não só da vida, mas da morte também. Esse é o pior dia. Aí você diz: então pastor, está complicado, porque o Senhor disse: se arrependa, senão eu julgo. Aí o povo se arrependeu, aí diz: agora que vocês se arrependeram, eu dou a bênção do meu espírito. Que coisa boa. Ele diz: aí depois eu destruo vocês. É isso que ele está dizendo? Não é isso não, porque tem o versículo 32. Ele diz assim: acontecerá, sabe o quê? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O princípio que ele coloca aqui é, no final das contas, o que eu quero mostrar para vocês é que haverá um grupo, esse grupo que foi cheio do Espírito Santo, do versículo número 28, esse grupo que é o meu povo, que se arrependeu dos seus pecados, esse grupo que foi selado pela ação do Espírito Santo, esse grupo será poupado, porque invocar o nome do Senhor não é ficar dizendo: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e no final das contas Deus vai livrá-lo, não, porque não é por clamar a Deus. Ele não está dizendo isso, que todo aquele que clamar pelo meu nome, porque no último dia, o que mais os ímpios farão é clamar, e a Bíblia nos diz que eles dirão no último dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos isso. Senhor, Senhor. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. As 10 virgens, meus irmãos, 5 delas clamam igualmente, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos as portas. Elas clamam, elas invocam o Senhor 2 vezes, elas dizem: Senhor, Senhor. E o Senhor diz: eu não sei quem são vocês, a porta já está trancada, ninguém mais entra. O que o Senhor não está dizendo aqui é que até lá, se você começar a gritar Senhor, Senhor, o negócio vai estar resolvido. Porque no final das contas, até o pior dos ateus, até aquele que jura de pé junto, por nome de Deus, que Deus não existe, até esse no final das contas terá que reconhecer, porque todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Ele vai ter que glorificar a Deus, ele vai ser obrigado a glorificar a Deus, ele vai ser obrigado a se rebaixar, porque Maomé vai estar de joelho diante do meu Jesus para receber a sua condenação, porque todos eles que os seguem igualmente estarão lá. Entenderam isso? Não interessa, eles vão ter que se rebaixar, vão ter que se ajoelhar diante do meu Jesus. Ele diz: mas tem um grupo que é diferente. A expressão para invocar o nome do Senhor é adoração. Para todos aqueles que cultuam a Deus, para todos aqueles que não só fazem um culto externo, mas que têm o seu coração de adorador, para aqueles que adoram realmente em espírito e em verdade, para todos aqueles que gastarem as suas vidas em adoração, porque se arrependeram dos seus pecados e foram cheios do Espírito Santo, para todos aqueles que viverem as suas vidas em adoração a Deus, o dia do juízo final não é nem um pouco assustador, pelo contrário, se tornará o dia mais almejado da sua existência.
Para os ímpios isso é uma péssima notícia. O Senhor vai vir para julgar, e todos aqueles que foram rebeldes contra o Senhor receberão dele a condenação adequada. Mas para todos aqueles que se renderam aos pés do Senhor, rogaram da sua misericórdia, receberam do seu Santo Espírito, se tornaram verdadeiros adoradores e gastam as suas vidas em adoração ao Senhor, o que é que vai acontecer com esse povo? Será salvo. Eles vão ser salvos. Esse grupo não vai passar por dificuldade, porque o Senhor vai juntar todos eles. Olha que coisa bonita dizer: porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Ele não está colocando Judá aqui, não é porque é Jerusalém, é de Judá, ele não está pensando nisso, porque o Monte Sião não tem nada a ver. Mas a ideia dele aqui é: o Senhor vai recolher os seus. E a Bíblia nos adverte para o fato, meus irmãos, de que no abrir e fechar de olhos, o Senhor resgatará os seus, e nós nos encontraremos com o Senhor nas nuvens, para entrarmos de forma triunfante de volta à terra, demonstrando que a igreja do Senhor está do lado dele. E o que ele coloca aqui é: quando o Senhor chegar com a nova Jerusalém, com a igreja do Senhor reunida, os vivos e mortos, aqueles que ressuscitaram, ele vai juntar a todos eles, e todos eles juntos estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. O Senhor não perderá um só nesse caminho. No dia que o Senhor vier, todos os adoradores dele, aqueles que experimentaram o verdadeiro arrependimento, são cheios do Espírito Santo, esses todos serão recolhidos. E eu acho bonito o final do texto, porque o texto diz assim: e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. A ideia dele é que vai o caos da destruição para os homens, mas tem um grupo que sobrevive. É aqueles grupo que o Senhor chama. Ele escolhe-os e os traz. Ele diz: esse grupo é meu. É por isso que quando Pedro vai pregar o seu sermão lá no capítulo 2 de Atos, ele olha para o povo e diz: olha, o que vocês estão contemplando hoje é na verdade uma promessa, uma profecia que Deus fez por meio do profeta Joel, de que derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até vossos servos e vossas servas profetizarão, diz o Senhor. Quando ele coloca isso, ele olha para o povo e diz: isso é cumprimento daquele que vocês mataram alguns dias atrás, Jesus de Nazaré. 40 dias atrás vocês o mataram, mas ele foi ressuscitado por Deus. Ele foi ressuscitado, e nós vimos com os nossos olhos ele ser entronizado nos céus, e estar entronizado lá. Por isso meu conselho para vocês, diz ele, se arrependam, arrependam-se, porque o Senhor irá julgar todos vocês. De repente Pedro olha para o Pentecoste e diz: isso é uma notícia excelente para nós, mas isso é uma péssima notícia para vocês. Para nós é a maior de todas as notícias, nós somos cheios do Espírito Santo. Para vocês seus dias estão contados. O Senhor está julgando vocês. Irmãos, o Pentecoste não é boa notícia para ímpio. O Pentecoste não é uma boa notícia para quem não é salvo. O Pentecoste é a notícia dizendo: se o Senhor derramou o seu Espírito em cumprimento da promessa, versículos 28 e 29, ele fará os versículos 30, 31 e 32 do jeito que ele disse que ia fazer. Ele está dizendo: sabe o que acontece? A sua bênção você escapou, porque todos aqueles que creem em Jesus Cristo não entrarão em condenação, mas passaram da morte para a vida. Nós escaparemos no dia do juízo final. Escaparemos porque o Senhor nos deu essa bênção magnífica. A Bíblia nos diz que todos vão se ajoelhar. Salmo de número 1 diz que os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. A palavra lá não ficarão de pé no dia do juízo, porque todos vão ficar de joelhos, mas só a igreja do Senhor ficará de pé de novo. Só os salvos serão convidados a se levantar. O restante vai continuar de joelho para receber a condenação final. Isso é bênção, meus irmãos. Isso sim é uma bênção. Isso sim é algo a ser comemorado. Isso sim, meus irmãos, é algo que nós deveríamos manter em nossos corações como uma grande alegria.
Nós nos tornamos adoradores porque nos tornamos cheios do Espírito Santo. E o Senhor nos garante que todos aqueles que foram selados pelo Espírito Santo estarão ao lado dele no dia do juízo final. E ele os resgatará do caos que se tornará o mundo. E no final das contas punirá os seus inimigos, mas resgatará cada um daqueles que pertence a ele. Você ainda acha que prosperidade é uma bênção? Você ainda acha que você veio buscar a sua bênção? Que você veio agarrar o pé do anjo para pegar alguma coisa desse tipo? O Senhor nos garante, meus irmãos, que a nossa bênção já chegou, que a nossa bênção já veio, que nossa bênção não advém de prosperidade material. Pode ser que ela até aconteça, pode ser que ela até exista, mas no final das contas o que Ele promete é muito maior, é infinitamente maior. Ele nos prometeu do seu próprio Espírito, e eu e você, membros da Igreja do Senhor hoje, em 2016, somos mais privilegiados do que os nossos irmãos que viveram no Antigo Testamento, porque eles só contemplaram a graça do Senhor, derramando do seu Espírito em poucas pessoas. Nós hoje contemplamos a Igreja de Cristo, espalhada pelo mundo inteiro, e dizemos: o Senhor continua derramando do seu Espírito sobre a terra. Ele já tinha reclamado, dizendo que não deixaria do seu Espírito, porque os homens eram maus, lá no capítulo 6 de Gênesis. Mas ele agora chega e diz: mas eu vou transformar esses homens, para que eles se tornem a habitação do meu Espírito, e no final das contas, eles consigam proclamar a verdade do Senhor para esse mundo. Nós proclamamos a verdade, queridos, porque nós fazemos parte de um povo que foi muito abençoado por Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Essa é a maior bênção que você poderia esperar na sua vida. E para que você que acha que essa bênção é pouca, o Senhor diz: ainda tem mais coisa para você. Então é que Ele vai voltar, e quando Ele voltar, você não precisa ficar assustado, porque para todos aqueles que adoraram ao Senhor, para todos aqueles que dedicaram suas vidas como verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade ao Senhor, essas pessoas serão poupadas no dia do juízo final. Eu e você seremos poupados. E quando o Senhor derramar a sua ira sobre os homens, eu e você não seremos alvos dessa ira, porque o Senhor nos levará para os céus e não para o inferno. Isso é bênção. Pode ser que você não comemore a descida do Espírito Santo sobre você, mas pelo menos no juízo final você terá que comemorar. Do contrário, você vai estar no outro grupo, vai ter que lamentar por toda a eternidade. Isso é bênção, meus irmãos. É essa bênção que nós almejamos. É essa bênção que o Senhor nos prometeu. O bonito é que quando Deus prometeu isso para Joel, cumpriu isso em Pedro, eu e você recebemos hoje. Eu e você somos alvos dessas bênçãos hoje. Nós precisamos adorar a Deus, glorificar a Deus, parar de reclamar, porque é muito ruim, diz Calvino, deve ser muito triste buscar a Deus só para conseguir alguma coisinha para a vida. Mas é maravilhoso saber que eu busco a Deus porque Ele derramou do seu próprio Espírito dentro de mim e mantém Ele dentro de mim, e me poupará no dia do juízo, me dando glória ao invés de perdição eterna. Isso sim é um motivo de louvor. Se você foi alvo de um arrependimento verdadeiro, se você experimentou o arrependimento como Israel colocou, louve a Deus hoje. O Senhor te deu do seu Espírito Santo. Você tem a certeza de que não entrará em juízo no dia final. Se você ainda não experimentou o arrependimento verdadeiro, assuste-se com esse dia. O Senhor ainda não derramou do seu Espírito sobre você. Você corre um risco enorme de estar no grupo errado no dia do juízo final. Minha oração nessa noite é que o povo de Deus aprenda a glorificar a Deus pelas bênçãos certas, pela presença do Espírito e a salvação nos dias do juízo final. E que você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que o Senhor possa te tocar o coração hoje, e você chore pelos pecados que você possui, rogue a Ele o perdão necessário, para que hoje você seja cheio do Espírito Santo e poupado naquele último dia.